Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos começando aqui mais um Conexão GB, o seu momento na presença de Deus. Desde já eu quero te pedir para que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Nós vamos ver os versos de 10 a 13. Quero pensar com vocês sobre a grande virada. Certo sábado, quando Jesus ensinava na sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada da sua doença. Então, no mesmo instante, a mulher conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Amém. Gente, entra ano e sai ano, e por mais que algumas pessoas tentem evitar, é praticamente impossível a gente deixar de fazer algum balanço da vida da gente. Todo ano que se inicia, nós passamos a fazer um balanço do ano que se passou, de tudo aquilo que aconteceu. Isso é quase que uma tradição, fazemos esse tipo de coisa. Seja da vida pessoal, seja da vida espiritual, da vida profissional, todos nós reavaliamos em ocasião como essa, e todos nós prospectamos a fazermos resoluções para o ano seguinte. A coisa mais triste é que muitos de nós, entre anos e sai ano, descobrimos que pouca coisa mudou. Existem casos que, por negligência pessoal ou por motivos alheios à vontade da gente, ou por causa de uma negligência, por causa de uma consequência de atitudes, por causa de uma consequência de um pecado, em que a vida da gente até piora. Mas ano novo sempre traz grandes expectativas de mudança. As pessoas, de alguma forma, elas sempre creem que no ano novo vai acontecer a grande virada de suas vidas. O ano novo traz esse gostinho de que tudo será diferente no ano seguinte. Na vida espiritual, na vida profissional, pessoal, no casamento, com os filhos, sentimentos, vida financeira. É curioso porque os brasileiros, especialmente, eles estão entre os mais otimistas do mundo. Existe uma pesquisa que foi feita que revela que o Brasil está em segundo lugar na lista dos países mais otimistas do mundo. Nós perdemos apenas para a Nigéria. 83% dos nigerianos são otimistas. 73% dos brasileiros são otimistas. Depois vem os chineses, os ganeses, os argentinos. E se você olhar o grupo de países mais otimistas do mundo, você vai descobrir algo interessante. Não existe qualquer país desenvolvido no topo da lista dos mais otimistas. Aí eu fiquei pensando, será que quanto mais pobre, mais feliz? Será que quanto mais pobre, mais felizes somos? Não tem países desenvolvidos nessa lista. A maioria são países pobres. A maioria são países em subdesenvolvimento.
A minha oração, o meu desejo é que em 2022 esse otimismo dos brasileiros realmente se traduzam em grandes viradas, se não para todos nós, mas pelo menos para a grande maioria. Só que tem um detalhe, mudanças como aqui a gente almeja, as grandes viradas na vida da gente, essas coisas não acontecem num passe de mágica. Mudanças requerem de nós algumas coisas. Primeiro, requer de nós a graça de Deus, iniciando em nós o desejo de mudança, colocando em nós a capacidade de provocar mudanças. Então, mudanças como Paulo diz em Filipenses 2, verso 2, requer dois ingredientes. Paulo diz assim: trabalhe com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Paulo não poderia ter sido mais claro. Deus gera em nós desejos. Deus coloca em nós a capacidade de realização, mas nós precisamos trabalhar com afinco para a gente realizar aquilo que é do agrado dele. O que cai do céu é a vontade e a condição de realizar, mas não cai do céu se eu não trabalhar. Então, pensando nisso, eu quero olhar para esse encontro da mulher encurvada com Jesus em busca de lições práticas, lições preciosas, pois nós queremos que 2022 seja o ano de virada para as nossas vidas. 2022 será o ano de virada para a Igreja Garagem da Bênção. E você faz parte desse processo, você faz parte dessa grande virada. Nas nossas famílias também haverá grandes viradas. E eu quero fazer 3 observações a partir desse texto. Quero observar com vocês as características de gente encurvada. Quero pensar com vocês sobre gente esforçada e sobre gente alegre, exultada, gente encurvada. Os textos nos diz que Jesus estava ensinando na sinagoga. Provavelmente tenha sido a última vez que ele tenha ensinado na sinagoga. Pelo menos esse é o último registro que temos de Jesus ensinando numa sinagoga, antes dele ir para a cruz. E algo surpreendente aconteceu. E é para esse fato surpreendente que Lucas, que escreveu o texto, quer que os nossos olhos se fixem. Olha o que diz o texto, Lucas 13:10. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, eis aí uma mulher. Eu leio assim porque no verso 11, o verbo aparecer, ele não consta no original grego. Isso aqui foi um acréscimo para melhor compreensão. O que nós temos no original grego é praticamente o que eu li. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, eis aí uma mulher. Eis aí uma mulher. Por que o texto bíblico coloca dessa maneira? É como se Lucas quisesse dizer para nós o seguinte, note bem, preste bastante atenção. É um grifo do autor. É uma marca especial. É Lucas chamando a atenção para a gente. Jesus ensinava. Eis aí uma mulher. Os puritanos ingleses
eles são mestres na interpretação bíblica e eles dizem que quando essa expressão e essa expressão no inglês para a palavra que diz eis aí, ela quer dizer behold. Eles é que chamam a nossa atenção dizendo que quando aparece um eis que ou um eis aí, eles estão dizendo, preste atenção no que vai acontecer. O que Lucas quer que a gente perceba sobre a circunstância e sobre a condição dessa mulher encurvada? A primeira coisa, Lucas quer que a gente perceba que ela estava sobre a influência de um demônio. O texto é claro. Apareceu uma mulher enferma por causa de uma mulher por causa de um espírito impuro, um espírito de enfermidade. Essa mulher não estava possessa porque ela conseguia ir, ela conseguia vir, ela conseguia controlar os seus atos, mas essa mulher não menos trágico do que tivesse possessa, ela vivia sobre a dolorosa influência de um espírito que lhe causava enfermidade. E esse espírito drenava dela todas as forças. Segunda coisa que Lucas quer que a gente observe é que essa mulher sofria havia 18 anos. Verso 11, andava encurvada havia 18 anos. 18 anos de sofrimento não são 18 minutos, não são 18 anos, não são 18 meses, são vários anos, 18 anos de dor. Lucas quer que a gente perceba que essa mulher aprendeu a conviver com dores insuportáveis. Dores insuportáveis. Ela andava encurvada. Essa mulher padecia de uma enfermidade que, segundo autoridades médicas, aparentemente era a espondilites deformans ou espondilites degenerativa. O médico, Drauzio Varela, ele diz assim, eu vou ler para vocês, sobre o que ele diz sobre essa enfermidade, para que você perceba o tipo de dor que essa mulher sofreu ao longo de 18 anos. Espondilite degenerativa ou espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica incurável por enquanto, que afeta as articulações do esqueleto axial, a espinha dorsal, especialmente a da coluna, quadris, joelho e ombros. Nos quadros mais graves, podem ocorrer lesões nos olhos, coração, pulmões, intestinos e pele. Não se conhece a causa da doença que acomete mais os homens do que as mulheres a partir do final da adolescência até os 40 anos. Não tratada, pode tornar-se incapacitante. Drauzio Varela continua. A manifestação inicial da espondilite é dor lombar que persiste por mais de 3 meses. Agora, ouça isso aqui que interessante. A dor abranda com movimento e aumenta com repouso. Com repouso. Ou seja, você deita para descansar, você senta para descansar, você deita para dormir e a dor aumenta de alguma forma. Você tem que estar em movimento para que essa dor abrandar. Ou seja, essa doença ela torna a pessoa uma alma desassossegada. Ele diz, essa dor pode irradiar-se para as pernas, está associada a uma rigidez da coluna mais acentuada no começo do dia. Tais sintomas podem desaparecer continuamente, são intermitentes e recidivar depois de algum tempo.
Outros sintomas são o comprometimento progressivo da mobilidade da coluna, que vai enrijecendo, a expansão dos pulmões, o aumento da curvatura da coluna na região dorsal. Com a evolução da doença, a tendência é a dor tornar-se mais intensa, especialmente à noite. Fecha aspas. Lucas, ele quer que a gente perceba que essa mulher convivia com dores crescentes e insuportáveis. Outra coisa que Lucas quer que a gente perceba é que essa mulher já tinha tentado de tudo. O texto diz que ela andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ou seja, nos dá a ideia de que ela tentava e tentava com a medicina que havia disponível naqueles dias, tentava com a força de vontade, tinha esforço próprio, mas nada de mudança, nenhuma melhora, só dor. E só piora. Agora também você não pode perder de vista, nós não lemos, mas está lá no verso 15, no verso 16, ainda desse mesmo capítulo 13, essa mulher era uma mulher de fé. E Jesus, quando ele defende essa mulher diante dos fariseus e dos homens, e quando ele dá a bronca, que repreendiam a ele porque ele tinha curado aquela mulher no sábado, Jesus disse que ela era uma filha de Abraão, que ela era uma mulher de fé. Dizer que alguém era filho de Abraão era dizer que tal pessoa é uma pessoa de fé. Sabe que Lucas está dizendo para nós, quando ele narra isso, está dizendo que até mesmo pessoas de fé podem passar por longos períodos de dor. Período de dores e dores intensas, insuportáveis e crescentes. Também acontecem com pessoas de fé. Mas outra coisa que Lucas quer que a gente perceba sobre essa mulher encurvada é que essa mulher perdeu o sabor de muitas coisas boas na vida. Gente, a beleza e a dignidade do ser humano está no fato dele poder andar ereto, cabeça erguida. Ele contempla o sol, a lua, o céu, ele olha nos rostos das pessoas e olha no olho das pessoas. Aliás, existe algo errado em quem não olha nos seus olhos. Mas essa mulher, ela não podia fazer nada disso. Ela, sem dúvida, tinha consciência das coisas boas da vida, de que havia anos ela estava privada. Gente assim como ela tende a se encolher, a se esconder. Gente assim tende a se encrudecer. E a mulher encurvada, ela deve ter optado por viver longe dos olhos das pessoas. Sabe por que eu digo isso? Porque o texto nos diz que ela chegou na sinagoga enquanto Jesus já estava ensinando. Ou seja, ela entra depois que o culto começou e é provável que sairia antes do culto terminar, para que ninguém a perturbasse. Eu tenho para mim que, como muita gente que já perdeu o sabor de muitas coisas boas da vida, inclusive o sabor da boa comunhão, da comunhão de estar com os irmãos, essa mulher, ela vivia reclusa, remoendo dores, remoendo seus dilemas, remoendo suas desilusões. E assim como a mulher do texto de Lucas, pode ser que nós tenhamos pessoas nos assistindo que estejam encurvadas. Gente que esteja encurvada por causa de uma enfermidade. Gente que esteja encurvada por causa de um espírito maligno. Gente que esteja encurvada por causa do pecado. Porque o pecado encurva a gente. Leia comigo Salmo 38, a partir do verso 6. Olha o que Davi diz: estou encurvado,
e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro, meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Gente, o pecado encurva a gente. Aquelas coisas que a gente sabe que faz de errado, precisa confessar a Deus, que precisa mudar de caminho. E enquanto a gente não os confessa a Deus, como Davi um dia fez, sabe o que o pecado vai fazendo com a gente? Ele vai adoecendo a gente, vai encurvando a alma, o espírito, o olhar e até o corpo da gente. Pode ser que você esteja encurvado, mas pode ser que você também esteja encurvado também pela tristeza. Olha o que essa tristeza faz em Salmo 42, versículo do 4 a 6. Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro como eu andava na multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Porque você está abatida, ó minha alma. Eu vejo Davi dizendo aqui o seguinte: porque você está encurvada, minha alma. Porque está tão triste? Espere em Deus, pois ainda voltarei a louvar o meu Salvador, o meu Deus. Agora eu estou profundamente encurvado, profundamente abatido. Pode ser que você esteja encurvado pela tristeza. Pode ser que você esteja encurvado pelo sofrimento. Olha o que diz o Salmo 44, verso 23. Desperta, Senhor. Por que dormes, meu Deus? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre, porque esconde o rosto de nós, porque te se esquece de nós, o nosso sofrimento, nossa opressão. Desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Levanta-te e ajude-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Gente encurvada por causa do sofrimento. Seja a pessoa encurvada por causa de uma enfermidade, ou por uma opressão maligna, ou por um pecado, uma tristeza, ou sofrimento qualquer, o fato é que gente encurvada não olha para o céu. Gente encurvada só olha para o chão. Gente encurvada só olha para as coisas dessa vida. Gente encurvada só olha para os prazeres momentâneos. Gente curvada só olha porque é passageiro. Gente curvada só olha para si mesma. Gente curvada só olha para o próprio umbigo, para os seus próprios pés. Gente curvada é gente atada em si mesma. Gente que remói feridas. Dói muito viver assim. Mas pessoas assim não olham para cima. Algumas delas não olham para cima porque não querem olhar para cima. Por isso que Jesus, quando foi curar alguém, ele perguntou à pessoa: o que queres que eu te faça? Parece estranho Jesus perguntar isso a um cego. Mas o fato é que tem muita gente curvada, tem muita gente cega, tem muita gente enferma, que simplesmente se recusa a querer olhar para cima. Tem gente que aprendeu a encontrar prazer na dor. Tem gente que aprendeu a encontrar prazer encurvada, olhando para baixo. As outras pessoas não olham para cima porque não conseguem mais. Agora, não se esqueça de que gente encurvada dói tanto viver encurvado, dói tanto viver encurvado, que gente curvada não consegue mais se aquietar. A alma vive em movimento, que quando para, sente dor. Gente assim, quando se aposenta, morre. Gente assim, quando tem feriado, não deixa ninguém descansar. Acorda cedo, chuta sua cama, grita com você, faz barulho. Tenta
Gente que tem dor na alma não consegue aquietar. Se você esteja cansado de viver encurvado por tanto tempo, por tantas dores, sem esperança, hoje à noite, agora, nesse momento, eu estou aqui para te dizer que Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer te sarar. Nessa hora, nesse momento, Deus está me usando para te dizer que é hora de mudar. Deus está aqui me dizendo nessa hora, nesse momento, que é hora de transformar. Que é a hora da virada. Gente, você está cansado de viver encurvado por tanto tempo, por tantas dores. Olhe para o Senhor. Mas como fazer isso? E a gente começa a aprender agora com gente esforçada. Mudanças e grandes viradas, elas não acontecem em passes de mágica. Mudanças e grandes viradas não acontecem do dia para a noite. Não basta você ter pensamentos positivos, não basta você fazer uma simpatia. Não basta você usar uma determinada cor na virada do ano. Não basta você fazer declarações proféticas. Não basta você fazer boas resoluções de fim do ano. A gente precisa da graça de Deus. Nós precisamos da determinação para buscar a mudança. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, a partir do verso 11. Nosso desejo é que vocês continuem a buscar essa mesma dedicação até o fim. Tenham uma mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da esperança. Sabe como que a esperança começa a surgir no coração da gente? A esperança é fruto de perseverança, não se esqueça disso. Tem gente que quer ter esperança, que quer sentir para poder fazer, e vem Deus e diz, olha, em muitos casos, você só vai ter certeza da sua esperança se você continuar mostrando essa mesma dedicação até o fim. Verso 12: assim não se tornarão displicentes, mas seguirão exemplos daquele que, por causa da sua fé e perseverança, outras traduções colocam com perseverança como paciência. É interessante que perseverança na Bíblia é sinônimo de paciência. Gente que não é paciente não é perseverante. Longanimidade. Por causa da fé e da perseverança é que elas herdarão as promessas. Você deseja que 2022 seja o ano da grande virada na sua vida? Você precisa aprender com algumas marcas dessa mulher encurvada, que se tornou mulher esforçada. Primeira coisa, não deixe a esperança acabar. O texto em Lucas 13 diz para nós, no verso 11, que essa mulher ela não conseguia se endireitar. Por que ela não conseguia se endireitar? Só não consegue quem tenta. Se ela não tentasse, mas ela estava tentando e ela não conseguia se endireitar. Isso aqui mostra para nós que foi uma mulher que, apesar da dor, ainda havia no coração dela uma faísca de esperança. Ela chegava atrasada e saía mais cedo, mas ainda assim ela ia na igreja. Era uma mulher que não deixou de esperar, não deixou a esperança morrer.
Em segundo lugar, não perca a fé pelo seu caminho. O texto nos diz que essa mulher, ela era uma filha de Abraão, Lucas 13:16. Era uma mulher de fé. As pessoas que são acometidas de sofrimento, que vão deixando as coisas para trás, o que essas pessoas fazem em seguida é perder a fé pelo caminho. Elas começam a dizer, olha, não me valeu de nada até aqui, pelo contrário, essa fé me tornou infeliz, porque olha o meu estado. Mas essa mulher, ela não perdeu a fé pelo caminho. Em terceiro lugar, não abandone a comunhão da igreja. Essa mulher foi à igreja. A mulher tinha todos os motivos do mundo para não ir à igreja. Ela sentia dor, ela tinha vergonha, tristeza, raiva. Com certeza ela curtia a raiva no coração, de estar naquele estado, de ver gente muito pior do que ela, ereto, andando, feliz, sorridente. Apesar das necessidades especiais, nada, essa mulher foi à igreja, ela não abandonou a comunhão. Outra coisa interessante é que ela buscou nada menos do que os nutrientes da palavra de Deus. Deus nos diz que ela entrou na sinagoga enquanto Jesus estava ensinando. Ela podia muito bem ter esperado Jesus terminar de pregar. Se essa mulher quisesse só um milagre, ela não teria ter assistido o culto na sinagoga. Ela poderia ter ficado na porta e esperado Jesus sair, e ao sair teria dito, me cura. Ouvi dizer que o Senhor cura. Mas não, ela vai para o ensino, ela quer ouvir o que o Senhor quer falar. É curioso porque sabe que Jesus acabou de dizer qual foi o ensino dele antes dele entrar na sinagoga e curar essa mulher? Se você ler Lucas 13, do 6 a 9, você vai descobrir que Jesus estava falando da figueira que não dá fruto. É como que essa mulher estivesse nos ensinando o seguinte: eu quero aprender a dar frutos, mesmo em meio à minha dor. Como eu posso frutificar? O contexto da cura dessa mulher não é um contexto de milagres. Se você ler o texto em Lucas 13, antes e depois desse milagre, você vai descobrir que esse milagre acontece no meio de vários ensinos e parábolas de Jesus. Ou seja, essa mulher, ela não é uma pessoa atrás de milagres. É uma mulher atrás da palavra. E ao encontrar a palavra encarnada, ela se viu curada. Então, meu irmão, gente esforçada é gente que não deixa a esperança acabar, não perde a fé pelo caminho, não abandona a comunhão da igreja, não busca menos que os nutrientes da palavra de Deus, mas em quinto lugar, gente esforçada não adia a decisão que tem que tomar quando ouve a voz de Deus. O texto nos diz, nos versos 13, que Jesus tocou a mulher. E no mesmo instante, eu gosto da forma como o Lucas forma, e lembre-se que ele era médico. E no mesmo instante, ela foi curada e começou a louvar a Deus. No mesmo instante, ela conseguiu se endireitar. Ou seja, mediante o que Jesus disse a ela, mediante ao toque de Jesus, essa mulher tentou e conseguiu se endireitar. Ela ouviu a voz, ela sentiu o toque e ela então reagiu. Ela não ficou ali parada, pacífica.
Ela tomou a decisão, ela não endurece o coração, ela vê o milagre acontecendo na medida em que ela exercita a fé. Da mesma forma como aqueles mordomos de João capítulo 2, quando nos fala da água transformada em vinho, na medida em que eles vão levando as taças cheias de água, que eles vão notando que a água vai virando vinho. Por quê? Porque quando Jesus fala, eles obedecem. E quem não endurece o coração e se põe a trabalhar mediante a voz de Deus, quem tenta se endireitar quando recebe o toque de Deus, vê o milagre acontecer. Só que se você, ao ouvir a voz de Deus, ao sentir o toque de Deus, você continuar e na inércia, se você endurecer o seu coração, poderá ser tarde demais. E a última coisa que a gente aprende é que ela não deixou de celebrar a grande virada na sua vida. O texto diz no verso 13 que depois que ela conseguiu se endireitar, ela começou a louvar a Deus. A alegria dela só se completou quando ela conseguiu expressar o seu louvor. Então, gente encurvada, que se esforça com a graça de Deus, é gente que se torna gente exultada, gente alegre. Eu disse para vocês que queria pensar sobre a grande virada. O que foi a grande virada na vida dessa mulher? Você poderia dizer foi a cura, mas não foi a cura. A cura foi apenas o resultado óbvio, visível ao pacto. Mas a grande virada na vida dessa mulher é muito antes da cura em si. O que essa mulher exultada, o que ela experimentou que causou dela tanta alegria? Primeiro, a grande virada é quando Deus nos olha com graça e favor. Lembre-se disso, a grande virada é quando Deus nos olha com graça e favor. No verso 12 diz que Jesus, ao vê-la, chamou ela para perto e disse: gente, de todos que estavam ali para Jesus ver, de todos os homens e mulheres que estavam ali diante dos olhos dele, foi ela que ele viu. Foi ela que ele viu. E eu duvido muito, porque você tem como distorcer esse texto e colocar todo o crédito na mulher. Você poderia dizer que muita gente faria isso. O esforço dela, quando ela entrou na sinagoga, você acha que dentro daquela sinagoga só tinha ela precisando? Você acha que só tinha ela ali necessitada de cura, de transformação? A ênfase de Lucas está no olhar de Jesus para ela. A graça de Deus a viu. Foi Deus quem lhe iniciou os processos. Quando Deus nos olha com graça e favor, começa a grande virada na vida da gente. Então, o que você precisa na sua vida em 2022, o que você precisa na sua vida hoje e sempre, é do olhar gracioso e favoroso dos olhos de Deus. Porque a saúde dela, com certeza, um dia tornou-se ruim de novo. Essa mulher não está viva até hoje, ela morreu. Mas o olhar de Deus permaneceu sobre ela, nos bons e nos maus momentos. A grande virada acontece quando Deus nos olha com graça e favor. Em segundo lugar, a grande virada acontece quando Deus nos fala com força e poder. Ao vê-la, Jesus já chamou para perto de si. Mulher, você está curada da sua doença.
É interessante que Jesus não deu palavra de ordem para o demônio, porque essa é uma doença causada por um espírito maligno. Eis uma grande lição. Ele disse, olha, está resolvido o problema. A palavra de Jesus é que cura. Essa palavra que tem força, que tem poder, a grande virada se dá quando o olhar de Deus nos atinge, nos comove, e quando a palavra proferida por Ele penetra, quando você ouve, quando você lê, quando você recebe a palavra de Deus, aquilo produz em você algo e você age com fé. Em terceiro lugar, a grande virada acontece quando Deus toca. Então Diz a tocou, e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar. O toque do Senhor trouxe ela para perto dele. O toque do Senhor uniu a vida dela à vida dele. O toque do Senhor transformou a vida dela. O toque do Senhor nos une a Cristo. E se Deus não nos unir a Cristo, nós não seremos transformados. Não haverá grande virada na vida da gente. Nós precisamos do toque do Senhor. Nós precisamos do favor do Senhor. Nós precisamos da graça do Senhor. Se não tiver a graça de Deus nas nossas vidas, não haverá virada. Não haverá transformação. Deus quer realizar uma grande virada na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos buscar o seu favor. Buscar a sua graça. Buscar o seu olhar de misericórdia. Buscar o seu olhar de cura, de transformação, de libertação. Não se afaste de Deus. A grande virada das nossas vidas não é se ver livre de sintomas. Às vezes, bons sintomas na nossa vida vai roubar a gente de Deus. Mas se você tiver seu emprego, seu trabalho, pode te roubar a Deus. 2022 pode ser um ano de grande virada de prosperidade na sua vida e você perder a presença de Deus. A grande virada não é física e materialmente. A grande virada é que a graça dele olha com nós com favor. A palavra dele nos penetra com força e poder. E o toque dele é fruto do seu cuidado, do seu amor. Então eu quero fazer 3 aplicações aqui para que você ore. Primeiro, ore a Deus agora e suplique pelo olhar gracioso de Deus na sua vida. Tudo o que você precisa neste ano novo e para o resto da sua vida é da graça de Deus sobre você. O mesmo olhar que alcançou aquela mulher, no meio da multidão, esse olhar tem que alcançar você. Senhor, peça, coloca o teu olho de graça sobre a minha vida. Segundo lugar, leia a Bíblia esse ano. Não deixe de fazer a sua leitura, faça um plano de leitura anual. Leia a Bíblia e deixe essa voz poderosa de Deus penetrar você. Em terceiro e último lugar, viva em comunhão na igreja. Integre-se à igreja, integre-se ao corpo de Cristo. Deixe Deus tocar você através dos seus irmãos. É disso que você e eu precisamos. A sua grande virada está em Jesus Cristo. Clame por Ele. Clame pelo seu amor.
Clame pela sua graça, clame pela sua misericórdia, clame para que Ele abençoe você com graça e misericórdia. Que Deus possa te restaurar, que Deus possa te restituir, que Deus possa lhe transformar, porque a palavra de Jesus é que te cura. O que você precisa neste ano de 2022 é do olhar da graça de Deus. Porque a saúde acaba. A saúde daquela mulher acabou. Mas o olhar da graça e misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. Deus quer nos transformar. Deus quer nos abençoar. Que nesse ano de 2022 você possa receber o olhar e a graça de Deus. Que nesse ano de 2022 você possa receber o olhar de graça e misericórdia na sua vida, porque este ano haverá uma grande virada na sua vida. Que você possa compartilhar essa palavra com seus amigos, com seus familiares. Você possa compartilhar com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Compartilha. Escreve nos comentários que este ano haverá uma grande virada na sua vida. Não deixe de nos ajudar a espalhar o Evangelho, a mensagem de Deus. Que Deus te abençoe. E a grande virada irá acontecer na sua vida.